Alguma vez vocês já planejaram ou organizaram alguma coisa que simplesmente não aconteceu ou que não saiu conforme planejado? Bem, esse é o nosso assunto de hoje, então vem conferir. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa de um planejamento. Por mais que seja de apenas um dia ou até mesmo algumas horas, como seria o nosso caso, ainda assim, todo esse planejamento e essa organização começou muito tempo atrás. Até porque a gente precisava ver com antecedência local, lembrancinhas, convites, tinha muitos detalhes que se a gente deixasse para a última hora, talvez a gente não conseguisse. Então a gente começou colocando, anotando, fazendo um checklist de cada coisa que a gente gostaria que faltava, que a gente precisava, e a gente foi indo atrás. Então a gente faltava bem poucas coisas para a gente finalizar a organização. A gente já tinha boa parte dos fornecedores já contatados, tudo combinado, tudo decidido. E só que faltava ainda alguns detalhes, faltava a parte da decoração ali de flores, todo o resto a gente praticamente já tinha recebido. Uma coisa até bem inusitada, nós não optamos por fazer os nossos convites fora daqui da cidade. Nós encomendamos eles pela internet porque a gente avaliou o custo e valia muito mais a pena a gente fazer essa compra online do que a gente fazer essa compra aqui na cidade. Então nós fomos atrás, essa foi uma das coisas também que a gente fez bem com antecedência, só que devido à pandemia a gente não recebeu a tempo. Mesmo que a gente tivesse recebido a tempo, a gente acabaria nem fazendo, enfim. E a gente ficou com esses convites guardados até hoje, temos eles de recordação. A gente recebeu ele bem posterior à data que seria o nosso casamento. E isso foi um transtorno para nós, mas enfim, não tinha mais o que fazer. Nós já tínhamos pago e o casamento já tinha sido, cancelado ali. Então, na verdade, nós tínhamos feito toda a nossa organização, todo o nosso cronograma e nós já tínhamos fotos, todos os detalhes praticamente organizados. E se você pensar, demanda bastante tempo para fazer essa organização, porque você precisa ver todos os detalhes, que nós tínhamos feito as fotos ali, o ensaio de noivos, e também isso demandava bastante tempo. Então foi algo que foi uma das primeiras coisas que nós fomos atrás. Então nós organizamos as fotos bem antes, foi acho que praticamente quase um ano antes nós fomos atrás, e a organização dele foi praticamente um ano também atrás. Nós iríamos fazer tudo no mês de abril, e nós tínhamos começado com o nosso planejamento no ano anterior, então éramos para a gente ter casado em 2020 e todo esse planejamento começou em 2019. Nós já estávamos noivos, então nós tínhamos colocado uma data fim, que seria após eu finalizar a graduação, e o Samuel também, e aí depois sim, a gente ia oficializar a nossa união. É muito difícil você conseguir conciliar também a questão do civil com o religioso, a não ser que você faça, que você opte por aquela cerimônia religiosa que ela também tem aquele teor do civil, que daí é um pouquinho diferente, que daí no momento que você faz lá o seu casamento religioso, você já assina os documentos na hora e ele já tem a validade como se fosse no civil. Até mesmo por questões de custo, a gente optou por fazer primeiro o civil e uma semana depois o religioso. Então esse seria o nosso cronograma inicial. Como a gente tinha planejado também que ele acontecesse ali naquele período da Páscoa, então pra gente seria melhor aquela data, porque nós tínhamos vários parentes, inclusive os meus pais também, que não são aqui de Caxias, eles viriam de outra cidade para cá. Então aquela data pra gente foi a data que a gente encontrou como a melhor data para que todo mundo pudesse se deslocar sem ter que fazer isso, tendo que, enfim, faltar trabalho, aquela coisa, cada um tinha a sua realidade. Então, para que todos pudessem vir aqui, como na sexta, era sexta-feira santa, a gente imaginava que aquele dia ali, como era feriado, um feriado nacional, seria bom para que as pessoas se deslocassem. Então, o planejamento era que as pessoas chegassem na sexta e no sábado seria o nosso casamento. Então, nós já tínhamos praticamente a questão do local, fotos, roupas, decorações, faltava só alguns detalhes, que eram as flores, e algumas semanas antes também faltava a gente definir o cardápio.
Só que aí começou a pandemia, né? Nosso casamento seria originalmente em abril e a pandemia começou ali, então aquela confusão ali praticamente em março. Então a gente começou, e agora, né? O que a gente vai fazer? Será que a gente cancela? Será que a gente não cancela? E começou toda aquela pressão. Então a gente conversou entre nós, a gente decidiu esperar um tempo para ver o que ia acontecer e nós ficamos aguardando, né? Enquanto isso a gente continuava indo atrás dos fornecedores que faltavam. Em contrapartida, né, a gente não tinha nenhuma notícia, nenhuma negativa ainda ali do cartório, então o cartório seguiria tudo conforme o planejado, né, conforme tinha sido já o nosso agendamento inicial. Mas uma coisa que a gente não esperava é que praticamente na segunda quinzena de março o país, o estado praticamente fechou. Então aqui veio o decreto estadual e ele começou, né? Cada dia era imagina, né? A pressão, ninguém sabia o que fazer, né? A questão do contágio, as primeiras notícias que o contágio era muito fácil das pessoas pegarem, que uma pessoa passava para, né, no mínimo, sei lá, 2 a 5 pessoas ou até mais. Então começou aquela coisa, o que a gente vai fazer? Então fecharam praticamente todos os serviços da cidade, né, colocaram somente em funcionamento serviços essenciais e cartório não era um serviço assim tão essencial. Então começou aquela, né, o abre e fecha de estabelecimentos. Então nós fomos atrás do cartório, daí ele tinha nos informado que ia seguir conforme estava tudo agendado. Os casamentos iam ocorrer normalmente, qualquer informação eles iam nos sinalizar. Até a semana do nosso casamento, nosso casamento seria na primeira semana de abril, era no dia 4. Então, até aquela semana ali, não tinha nenhuma novidade. Tava tudo certo, então, pelo menos no civil, a gente ia casar. Algumas semanas anteriores, nós tínhamos conversado entre nós, né? Porque como a pressão estava muito grande, a gente tinha várias pessoas que vinham de outros lugares e pessoas que já tinham uma certa idade, que eles consideravam como grupo de risco, a gente teve que pensar, né, repensar novamente o nosso planejamento. Então, o que a gente fez? Nós decidimos, mesmo que com bastante, né, dor no coração do nosso planejamento, a gente optou por cancelar. Vamos, né, cancelar tudo, vamos deixar assim, quando der, quando as coisas voltarem ao normal, a gente, né, volta, marca uma nova data, faz, porque a gente ficou até com medo, né, realmente, essa foi a palavra que se encaixou naquele momento. A gente ficou com medo que daqui a pouco alguém, né, devido a esse trajeto que a pessoa tem que fazer, aeroporto ou vir, tinha gente que ia vir, né, daqui do estado mesmo, mas o deslocamento de carro também era um período muito longo, ela ia ter que parar, então nós pensamos, e agora? Independente de onde vem, né, o nosso familiar, será que a pessoa não corre risco? E se ela pegar, será que ela não pode passar aqui no nosso almoço, né? Então a gente começou a pensar todas essas variáveis e nós optamos então por cancelar. Eu confesso que naquele momento foi bem difícil porque, como eu falei para vocês, todo o planejamento ele já tinha iniciado há um ano atrás. Quando você planeja alguma coisa, quando você coloca no papel, que você começa a ir atrás, que você faz, né, todo aquele processo do planejamento gera uma grande expectativa. Então a gente tinha expectativa, a gente tinha três expectativas, né? A gente tinha a expectativa do casamento do civil, a gente tinha a expectativa do nosso casamento religioso e a lua de mel. Então nada aconteceu, nenhum deles aconteceu. Então naquele momento foi bem difícil, mas o primeiro, né, foi o religioso porque nós optamos por fazer o cancelamento. A gente, né, cancelou de vez e pensamos, né, quando vamos avisar os fornecedores, ver se tem essa possibilidade, porque como era tudo muito recente, a gente também pensou, daqui a pouco todo o valor que a gente pagou, a gente não vai ter reembolso, porque nos contratos não existia uma cláusula falando que em caso de pandemia, em caso, né, de uma doença viral, o que a gente faz? Não existia essa cláusula, não tinha essa opção. Era uma coisa que jamais imaginava. Então, nós tivemos que entrar em contato um a um dos fornecedores, conversar, explicar a situação. Todo mundo já estava bem, né, estremecido com aquela situação, porque ninguém sabia o que fazer. A área dos eventos foi uma das áreas que foi altamente prejudicada, porque ela não é considerada um serviço essencial. Só que as pessoas que vivem, que sobrevivem dessa área, dessa realidade,
foram muito afetadas. Porque pensa, você planeja um evento há muito tempo, só que essas pessoas, elas não tinham talvez um capital também para nos devolver aquele valor que a gente já tinha investido, e a gente também entendia a realidade deles, porque foi algo que ninguém estava preparado. Então, se a gente estava decidindo cancelar, né, adiar, enfim, o primeiro momento era a gente adiar, mas a gente tinha que conversar com eles individual para ver se existia essa possibilidade. Não havendo, o nosso plano de adiar seria cancelar. Então, cancelar, você sabe que você tem o risco de receber o dinheiro de volta ou não. Então, a gente também estava ciente que poderia acontecer isso. Graças a Deus, as pessoas com quem a gente falou entenderam a situação. Eles também estavam passando por uma situação que não foi só nós que cancelamos ou adiamos. Muitas pessoas também tiveram que optar por essa alternativa, né? Não tinha muito o que fazer. Então, muitas outras pessoas também entraram em contato com eles. Então, as pessoas, né, os fornecedores preferiram, nesse momento, adiar, segurar o valor que já tinha sido pago para num melhor momento, né, quando tudo se acalmasse, quando tudo voltasse à normalidade, a gente pudesse fazer. Então, o primeiro foi o religioso que nós adiamos. Cancelamos aquela data e ficou de ser feito mais para frente. Depois, né, foi a questão da lua de mel. A gente não tinha também ainda, como começou a questão ali da pandemia, nós ficamos também bem pensativos, eram muitas coisas que a gente tinha que pensar, qual que é o melhor local, será que a gente vai poder ir, né, toda essa questão, a gente vai até um lugar, e agora, o que a gente vai fazer também? A gente começou a pensar muitas coisas, nós também não tínhamos nada definido ainda, a gente começou a definir o local, pensar sobre isso praticamente uns 2 meses antes, a gente não tinha definido ainda, e quando aconteceu isso, foi aquele choque, né? Bom, isso também não vai ser possível. Então a gente também optou por cancelar, não íamos fazer. Mas ainda assim a gente tinha a nossa data ali do civil marcada. Então ao menos o civil ele ia acontecer. Esse era o plano, né? Esse era o que a gente imaginava que ia acontecer. Só que aí, como o Estado ele começou a mudar ali muito, né, todo dia sai um decreto novo, abre isso, né, fecha esse serviço, esse se enquadra como essencial, esse não, vamos fechar, e né, todos os comerciantes, todo mundo já naquela situação, o que a gente vai fazer agora? E foi muito difícil aquele momento para todo mundo. Era tudo muito recente, as pessoas estavam literalmente assustadas, não sabiam o que fazer, e o objetivo principal era fazer com que a doença não se espalhasse, né? Então, optaram por fechar as coisas. Como o Estado estava mudando todo dia ali o decreto, a gente não sabia também como é que ia ficar. Então, todo dia a gente entrava no site, olhava ali, né, no Diário Oficial, enfim, ali a informação para ver o que tinha ali. Então, a princípio estaria, né, funcionando. Naquela semana que nós íamos casar, a gente foi até o cartório, nós dois fomos até lá, nós conversamos com o pessoal e a princípio seguia o mesmo cronograma de todos os casamentos que estavam marcados, o nosso estava marcado, então ele ia acontecer. Aí, enfim, tinha avisado o pessoal do meu trabalho e tudo que então a princípio estava, né, de pé ainda aquela data. Só que aí, uma coisa que a gente não esperava foram 2 dias antes. A gente ia casar no sábado, na quinta-feira o cartório nos ligou. Nossa, aquele dia assim, ó, a gente nunca vai esquecer, ficou pra história. O cartório nos ligou e falou que devido a essa orientação, essa oscilação que tava ali o decreto estadual, eles não teriam, né, mais o que fazer a não ser fechar as portas e realmente suspender todos os casamentos sem uma previsão para quando ia retornar esse serviço, sem uma previsão para que a gente pudesse, né, se planejar novamente. Então, eles cancelaram. Foi um momento bem difícil, porque, como eu falei para vocês até nos vídeos anteriores, eu morava sozinha, foi uma fase bem difícil, porque pensa, você cria toda uma expectativa daquele momento, né? Nós tínhamos 3 expectativas, então a gente ia passar para a próxima fase da nossa vida. Então, como na época até a gente conversou bastante, eu e o Samuel, chorei bastante, né? Então, para ele, a realidade dele, ele continuava naquela realidade. Por mais que ele tivesse aquela frustração daquele momento que não aconteceu, ele tinha ainda os familiares dele. Então, ele chegava em casa do trabalho, ele tinha com quem conversar, ele tinha com quem desabafar, ele tinha com quem espairecer a cabeça e não ficar pensando. Já eu não, como eu morava sozinha, eu só tinha minha cachorrinha, tinha aquela questão, chegava em casa, eu podia até conversar com ela, desabafar,
Só que eu não tinha, né, como espairecer muito a minha cabeça nesse sentido. Eu tive que, né, procurar outras formas para não ficar pensando. Foi uma fase bem desafiadora, porque você não espera que os seus sonhos, né, sejam assim, ó, e não aconteçam. Você planeja, você economiza, porque você fazer um evento também não é muito barato, você tem que fazer muitas coisas antes, como a gente diz, aquele momento, aquele dia é aquele resultado de todos aqueles meses anteriores, de todo aquele sacrifício que você fez. Então a gente fez bastante sacrifício, nós economizamos, né? Nós fizemos muitas coisas que foram sacrifícios da nossa parte para que aquele dia pudesse acontecer. E quando esse dia não aconteceu, foi assim uma frustração, né? Foi um balde de água fria, porque você não espera. Então foi algo assim que a gente nunca imaginou passar. Aí nós conversamos, né? E eu falei para ele, olha, vamos, né? Uma coisa que eu compartilho com vocês, muitas vezes naquele momento eu mesma fiquei muito frustrada e até assim falei com Deus, poxa Deus, por que não aconteceu, né? Enfim, não entendi aquela situação. Eu tava naquele momento assim do sentimento que foi bem difícil para mim. Imagina, né? Você é mulher, você, né? Enfim, tem toda aquele pensamento por trás do casamento. Eu pensava, poxa, eu vou ter minha família, vou ter, né, a minha casa. Então eu tinha muitas expectativas, talvez muito mais do que eu mesma imaginava. Só que a gente muitas vezes não assume, mas quando não aconteceu, aquilo tudo veio para fora. Todos aqueles sentimentos, toda aquela frustração, até um pouco de raiva ali, de ira, veio para fora. Não tinha o que fazer naquele momento, né? Foi um mix de sentimentos que eu tive que aprender a lidar. Então eu falei com Deus, disse, né, chorei bastante, tava num momento assim meio, né, me questionando também por que não tinha acontecido, mas aí depois passou. Eu falei pro Samuel, nós não devemos questionar o porquê disso, mas a gente tem que, né, pedir para Deus para quê? Para que essa situação aconteceu na nossa vida? Para quê? Qual que foi o propósito dessa situação na nossa vida? Então, falei para ele, vamos, né, a gente tem aí um período que a gente não sabe, né, até quando, que a gente vai permanecer noivos, então vamos usar esse período para que daqui a pouco tá faltando a gente ajustar alguma coisa também, né, enquanto noivos conversar sobre alguma coisa, sobre algum assunto, e de repente a gente ainda não tinha conversado, então eu falei para ele, vamos olhar dessa forma. De repente tem ajustes no nosso relacionamento que a gente também está precisando fazer e a gente não conseguiu identificar. Então nós usamos esse tempo para a gente fazer esses ajustes e, claro, nos conhecer mais também, né, ver as nossas limitações também individual como casal, pensando em várias coisas, porque isso nos fez pensar várias coisas. E aí ficou dessa forma, né? A gente não sabia quanto tempo ia levar e foi acontecendo dessa forma. Foi uma coisa bem engraçada, foi que exatos um mês depois que a gente deveria ter casado no civil, o cartório nos contatou. Só que antes disso acontecer, eu e Samuel, a gente já tinha conversado e a gente já tinha pensado, né, tá, e se de uma hora para outra o cartório ligar para ti ou ligar para mim, o que a gente vai fazer, que data que a gente vai escolher, né, como que a gente vai, o que a gente vai decidir? Falou, não, vamos fazer assim, a primeira data que tiver, a gente, né, dos bem desesperados, a primeira data que tiver, a gente vai fazer, vai casar, e era isso. Então o cartório me ligou, isso foi numa segunda-feira de manhã, então o cartório me ligou, e aí a moça falou, olha, a gente tá retomando então os casamentos, o de vocês foi um dos, né, o que está na lista aqui, um dos primeiros que foram adiados, então a gente resolveu contratar vocês pra gente remarcar. Qual a primeira data? Só que antes disso, também foi bem engraçado, é que a gente estava, acho que, não sei, também até hoje pensando nessa situação, até se torna bem mais engraçado do que foi na época. Eu lembro que eu não tinha mais o que fazer, eu tinha tirado eu teria aqueles 5 dias, que é os benefícios ali que a gente tem, os dias do afastamento por lei. Então, o meu planejamento era o quê? Em abril, eu tirava aqueles 5 dias do nosso casamento no civil, na outra semana eu casava no religioso e eu já tinha o planejamento de emendar as minhas férias, então eu teria 20 dias de férias. As minhas férias não tinham o que fazer, elas estavam planejadas, mesmo que eu não fosse fazer nada, eu tinha que tirar aquele período de férias, não podia voltar atrás, né? Então as minhas férias eu tirei 20 dias.
Foram uns 20 dias assim mais, eu acho que desafiadores também, mais conturbados. Foi um período de férias assim, porque você não espera, eu esperava estar vivendo algo diferente e no fim não foi isso que aconteceu. Eu vivi praticamente totalmente o oposto. Então foi assim, ó, de um mar de rosas se tornou, né, não tinha mais as rosas, só tinha os espinhos nas férias. Então foi um período assim de bastante desafiador ali. Passei algumas dificuldades, sim. Teve uns dias que eu estava também em meus momentos de tristeza, assim, de crise, aquele momento que a gente está bem melancólica. Então, eu tive momentos que eu fiquei bem triste, porque eu pensava, poxa, hoje a gente podia estar aqui, né, casado, ou podia estar na minha lua de mel, né, imaginando, ai, as Ilhas Maldivas, que não ia acontecer. Mas, né, a gente imaginava, assim, aquela expectativa em cima daquilo. E aí, eu lembro que o Samuel falou pra mim, vai lá no cartório. Vai lá no cartório antes de acabar as férias, já que você tem tempo, que ele continuou trabalhando normal. Vai no cartório e pergunta, né, pra ver se de repente tem alguma possibilidade. Então eu fui no cartório, a moça falou que não, continuava a mesma informação do decreto. Caso mudasse, eles iam entrar em contato gradativamente com os casais que tinham sido cancelados, porque nós não tínhamos sido os únicos, né? Também era muita pretensão a gente achar que só a gente teve casamento cancelado. Então, também as notícias na mídia começaram em cima daquilo, né? Começaram a falar várias coisas que foram canceladas. Festa de 15 anos, formaturas, casamentos. Então eu comecei a ver naquele período que por mais que a nossa dor fosse a dor de muitas pessoas, ainda assim a intensidade e o grau talvez de frustração ou de dificuldade naquele momento, ele era inferior a muitos casais. Porque muitos casais eles tiveram o casamento cancelado na semana do casamento. Então esses casais não tinham mais o que fazer. Era o buffet, era, né, maquiagem, roupa, as pessoas que já tinham comprado, talvez passagem aérea, era muitas coisas que não tinha mais como fazer aquele reembolso. Imagina, a comida é uma coisa que ela é perecível, não tem como fazer, não tem como você congelar, como você guardar. No nosso caso, como a gente decidiu antecipadamente, a gente decidiu um mês antes. Então a gente conversou com os fornecedores, como não tinha nada pronto, nada que fosse perecível, a única coisa assim que a gente pode dizer que a gente perdeu de tudo isso, claro, né, foi a questão do momento ali e tal, a reunião, mas assim digamos que de prejuízo mesmo financeiro que a gente teve foi a questão dos convites, porque não tinha mais o que fazer. No nosso convite tinha a data, né, como eu falei para vocês no início do vídeo, os convites chegaram semanas depois do casamento. Então, mesmo que ele tivesse acontecido, a gente já teria tido esse problema dos convites, que a gente não recebeu a tempo, mas os convites foi algo assim que dos males foi o menor. De resto, a gente conseguiu reagendar, remarcar, deixar em haver para futuramente negociar novamente. Então, os nossos prejuízos financeiros não foram altos, se comparado com outros casais. Aí eu comecei a pensar, não, que no meio de tudo isso, eu ainda tenho que agradecer muito a Deus, porque eu sei que aquele dia vai acontecer. Quando acontecer, vai ser tão especial quanto teria sido naquela data. Mas naquele momento, a gente também não podia ser egoísta de pensar, eu vou fazer, né, e a gente vai fazer e pronto. A gente tem que pensar que a gente tinha familiares, como eu falei para vocês, familiares que se enquadravam já na área de risco, né, pessoas que tinham uma certa idade, minha avó praticamente, minha avó é uma pessoa que já tem uma certa idade, já tem algumas dificuldades respiratórias, então eu não podia ser egoísta de pensar, poxa, eu vou fazer e deu, né, eu já marquei, já fiz todo esse sacrifício. Não é assim que funciona. A gente tem que olhar o todo, a gente tem que olhar o próximo, a nossa família, né? Daqui a pouco aquele momento, né, se a gente tivesse optado por seguir com o nosso planejamento e ter feito com o nosso casamento, aquele momento teria se transformado em algo ruim, algo triste, talvez uma tragédia, teria ocasionado talvez a perda de um familiar e a gente estaria se culpando até hoje por isso. Então nós deixamos naquele momento nossos sentimentos de lado, sentamos, né, de forma racional, conversamos, entendemos que o cancelamento foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que nós poderíamos ter tido. E ali passando aquele período ali das minhas férias, então quando o cartório, né, a menina do cartório me falou isso, eu falei para ele, não, vamos esperar, né, não tem o que fazer. A gente não pode prever quando que vai ser, né, porque a gente não sabe como que tá a situação. Tava todo mundo ainda
né, naquele estresse, naquele drama de, né, do que vai ser feito, como é que vai ser amanhã, as pessoas... Gente, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui as pessoas começaram a ficar tão desesperadas que elas iam no mercado, elas estocavam coisas que parecia que a gente estava numa guerra. A primeira data que você tiver, ela disse, olha, tem na sexta e no sábado. Eu falei, não, então você marca no sábado, né, o primeiro horário que tiver ali disponível. Não, então está marcado, no próximo sábado você casa. E aí eu desliguei o telefone e eu fiquei pensando assim, e agora? Uma semana. Né? Falta uma semana, em uma semana, porque não tinha nada, em uma semana eu vou casar. Aí eu liguei pro Samuel e disse assim, olha, o cartório me ligou. Como a gente já tinha conversado, no sábado você já vai ser um homem casado, não tem nem como fugir. Já avisa os seus pais aí, essa é a última semana de ficar grudadinho, dorme no meio, aproveita, dorme no meio dos dois, assim, esparramado. E, né, pra ficar ali curtindo eles naquela última semana, porque no sábado você já vai estar na sua casa. Então foi isso. Daí no sábado nós casamos. Também foi assim, ó, o civil, quando aconteceu, não foi da forma que a gente esperava, porque a gente imaginava assim, nossos padrinhos, né, os meus pais, os pais do Samuel, não aconteceu. Não foi dessa forma. Foi assim, ó, eu não posso dizer que foi frustrante, porque foi, apesar de tudo, ele foi um momento especial. Foi o nosso casamento. Mas foi também aquela coisa, não foi da forma que a gente imaginava, né? Não foi da forma que a gente tinha planejado, idealizado. Então os meus sogros chegaram cedo na minha casa, onde eu morava, era onde nós íamos morar. Então os meus sogros chegaram de manhã, eles estavam nos ajudando, né, com a questão do almoço ali, a gente ia fazer um churrasquinho para nós ali, os nossos familiares, os nossos padrinhos também. A gente tinha uns 2 casais de padrinhos que ele fazia parte do grupo de risco, então a gente começou a pensar, e agora? E o cartório limitou, ele também não deixou que fosse muita gente, né, que tivesse aglomeração. Então eu tive que tomar uma decisão também muito difícil, tive que conversar com os meus pais em Santa Maria, explicar para eles que o cartório tinha liberado para que nós casássemos, mas tinha aquela limitação de pessoas. E naquele momento, como o cenário ainda era muito delicado, eles falaram, não, então vamos fazer assim. Como não vai acontecer ainda, né, que seria o civil e religioso, a gente não vai poder ir, né? Porque, enfim, tinha N questões ali também, deslocamento, a minha avó que mora com eles, que daqui a pouco, com a vinda deles, eles poderiam pegar em algum lugar, na estrada, ou até mesmo aqui na cidade, levar para lá. Então, foi um momento assim que realmente a gente teve que, foi bastante difícil, porque você tem que deixar o sentimento de lado. Você tem que deixar aquele sentimento de daqui a pouco, ai, eu queria ter os meus pais aqui, mas não aconteceu. Porque quando você casa, qualquer coisa que você for realizar na sua vida, qualquer momento especial, você vai querer ter a sua família por perto. Então aquele momento era muito especial. Imagina, era uma vitória para quem não tinha casado. Casar depois foi uma vitória, só que os meus pais não puderam vir. Então a gente teve que agir com grande sensatez. No dia quando eu acordei, eu agradeci a Deus por aquele dia, mas eu tinha aquela dor. Porque nós somos humanos, né? Então eu tinha aquela dor que os meus pais não estavam ali. Mas aí eu entendi também que, na verdade, tudo que a gente faz, tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas cooperam, né? Como diz também na Bíblia. Então, todas as coisas cooperam, eu pensei, não, esse momento vai cooperar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, enfim, né, nos arrumamos, fomos, mas meus sogros ficaram nos ajudando, então, com o almoço, nossos padrinhos chegaram, e aí nós chegamos uns minutos antes, os outros casais já estavam praticamente encerrando o casamento, e aí até a moça perguntou, os padrinhos já chegaram? E a gente, não, ainda não chegaram. Não, então assim que eles chegarem, a gente já passa vocês, porque só falta vocês. Né? Tipo, vamos ligeiro, vamos casar vocês aqui, vamos fechar esse cartório, porque, né, não devia nem estar aberto, mas, né, vamos cumprir aí as obrigações. Isso foi bem engraçado. Então, a gente casou aquele dia. Então, toda aquela expectativa, tudo aquilo que você idealiza, não foi da forma que a gente idealizava, que a gente imaginava, não foi dessa forma que aconteceu. Ainda assim, a gente estava super feliz, né, porque a gente estava realizando um sonho, mesmo que não fosse nas condições que eu resolvi trazer esse assunto para vocês porque realmente nós tínhamos planejado bastante, nós tínhamos sonhado muito, nós tínhamos idealizado um momento completamente diferente do que aconteceu.
Mas como eu falei para vocês, todas as coisas cooperam. E naquele momento em que o nosso casamento não saiu, foi um baque para nós. Porque você imagina que quando você casa com alguém, você casa para a vida inteira. Então aquele momento ele é muito especial. Por mais que, né, eu e o Samuel, nós tínhamos expectativas diferentes em relação ao casamento. Eu tinha mais expectativa em relação à lua de mel, confesso, e ele tinha mais expectativa em relação ao casamento. Então a gente tinha um grau de expectativa diferente. Mas quando não aconteceu, eu olhei para ele, olhar para ele foi muito difícil. E quando eu olhei para ele e vi que antes da lua de mel tinha o nosso casamento, que era o sonho, né, o sonho maior era dele, eu olhei para ele e pensei assim, poxa, né, dói você ver a pessoa que você ama não conseguir realizar aquele sonho. Mas ainda assim eu me mantive firme, né, e seguimos um tentando incentivar o outro, apoiar o outro, tentar olhar o outro lado daquela situação. E aquele momento também me fez me encontrar muito, repensar muito os meus valores, né, como que eu ia agir, né, em relação à minha família, em relação à minha família que eu ia iniciar a construir com meu esposo, como que ia ser. Tive aqueles momentos também ali que eu pensei na pandemia, e agora, o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então foi assim, não era só aquele momento que não aconteceu, não era só aquela tristeza e frustração do que não tinha acontecido naquele período, né, antes de nós realmente casarmos. Foram muitos sentimentos que me fizeram pensar muitas coisas na minha vida. E olhar para dentro de mim, ver as minhas limitações, os meus sentimentos, foi uma fase assim que eu tive que ter muita coragem também para olhar, né, para encarar aquele momento, porque eu poderia ter ficado, né, me lamentando por algo que não aconteceu. Mas ainda assim, né, depois que tinha passado aquele sentimento, que eu tive ali minha oração, minha conversa com Deus, eu disse, poxa Deus, né, a gente planejou tanto, a gente fez tanto sacrifício e ainda assim não aconteceu, porque que eu entendi que não era por quê, mas era para quê. Deus me falou comigo através de uma passagem que é Provérbios 16, 9, que ele fala que o homem ele faz os seus planos, o homem ele planeja as suas coisas, só que na verdade quem dá a resposta final é o Senhor. Então, por mais que a gente planeje as coisas, por mais que a gente idealize, por mais que a gente vá fazendo cada etapa, vá construindo aquele sonho, ainda assim a gente tem aquela margem de erro para que algo, de repente, não que dê errado, mas que daqui a pouco não aconteça, ou que não aconteça da forma que a gente esperava. Então é isso que eu resolvi trazer para vocês, para compartilhar através dessa experiência que eu vivi, sabe? Que daqui a pouco você aí deve ter passado por N situações na sua vida, ou está passando, ou talvez algum dia vai passar por alguma situação que você vai planejar, que você vai idealizar e talvez não vai ser daquela forma. Porque como eu falei para vocês, mesmo que o civil aconteceu, né, mesmo que os meus pais não estivessem lá, que os meus sogros não estivessem lá no momento, que fosse só nós dois e os nossos padrinhos, ainda assim foi muito especial. Foi um momento que a gente vai guardar na nossa memória, que a gente nunca vai esquecer. A gente também ficou com as fotos lá do dia com máscara. Então, literalmente, a gente nunca vai esquecer daquele momento. A gente nunca vai esquecer também das dificuldades que a gente enfrentou antes daquele momento acontecer, dos desafios, né, daquele momento assim de fazer a gente olhar para dentro da gente, realmente questionar tudo, porque foi assim um período que houve muitos questionamentos na nossa vida, como que ia ser o nosso casamento, a gente casando no meio daquela situação. Então, como eu falei para vocês, a mídia também trouxe muitas informações, muitos cenários de famílias, né? Com certeza você deve ter visto que muitas pessoas acabaram se separando agora nesses meses da pandemia. Então, a gente tá casando naquele cenário é uma coisa assim que literalmente é uma esperança, né? Uma coisa totalmente diferente. Enquanto os muitos estão se separando, a gente estava casando, então você olha, poxa, né? Nós somos os diferentões, a gente tá casando aqui. Passamos aquele período da pandemia, entrou 2021, estamos bem, estamos casados. Então, assim, a gente ter casado, a gente ter passado por aquele ano de turbulência junto, certamente foi um ano bastante desafiador. Mas, assim, porque você não imagina, primeiro que você não imagina casar, primeiro você não imagina ter uma pandemia. Depois você não imagina casar no meio de uma pandemia. E depois você pensa no pós-casamento, né? Os meses ali, os primeiros meses de casamento na pandemia, né, é dose, né, é bem puxado, porque você pensa assim, e agora?
Uma coisa era a gente namorar, a gente se ver e depois cada um na sua casa. Mas você casar naquele cenário, onde os dois tiveram um longo período trabalhando em casa, também na pandemia, se vendo 24 horas por dia, sem sair pra lado nenhum, a não ser ir no mercado, fazer alguma coisa muito essencial, foi também uma prova de fogo, né? Pra que a gente ficasse se juntou. Não, esses aí vão casar agora, né? Já que não casaram antes, agora vamos ficar em casa, trabalhando em casa o dia inteiro, se vendo o dia inteiro, pra realmente, né, botar a prova de fogo aí. Então, foi uma fase que realmente foi, né, não foi fácil. Mas é aquilo, né? A gente teve muito diálogo e temos muito diálogo sempre. Então, o que eu quis trazer para vocês é isso, compartilhar com vocês, que por mais que a gente planeje, se organize, talvez existam momentos que não saiam da forma que a gente imaginou, mas que você não desanime, para que você não se frustre. Às vezes a gente vai ter que adiar sonhos, como foi o nosso caso, mas que você pense assim, ó, não desista desse sonho, não cancele definitivo, mas que você possa fazer com que ele aconteça em outro momento, que você assim, você não desista dele. Você vai ter que adiar talvez, como nós, mas que você decida adiar e não cancelar, não desistir daquele sonho, porque com certeza lá na frente, quando você realizar, vai ser muito melhor, vai ser muito maior do que você imaginava. Então esse período até que ele aconteça novamente é um processo, né? Muitas vezes você vai de repente, como nós tivemos também vários momentos, não, quem sabe a gente liga pro fornecedor e cancela, mas eu falei para ele, não, se a gente cancelar de vez, a gente vai em algum momento olhar para trás e se arrepender que a gente desistiu. Então a gente não pode se arrepender daquilo que a gente não fez. Talvez se a gente fizer, vai gerar algum arrependimento, mas por enquanto não é o momento. Vamos esperar o momento certo, as condições, né, favoráveis e a gente vai realizar, mas não vamos desistir. Então que vocês, de repente, se vocês têm algum sonho, alguma coisa que em 2020, ou não só em 2020, mas que faz, né, de repente, algum tempo que você precisou repensar, que você precisou adiar, então que você não desista, que essas pessoas também não desistam e que elas continuem firmes, confiando que no momento certo, no tempo certo vai acontecer, tá? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.